Então, fala um pouquinho sobre os últimos dias, gente. Para a gente dar um pontapé inicial aqui. A Bíblia fala que nós já estamos vivendo nos últimos dias. O Novo Testamento fala muito sobre os últimos dias. Então, o que são os últimos dias? Os últimos dias, quando nós olhamos para todos os textos que falam sobre os últimos dias, e a gente vai também ver a fundo alguns deles depois, quando nós olhamos para essa ideia dos últimos dias, a gente vê que é um período. Os últimos dias não é, na verdade, uma semana ou 3, 4 dias da história linear, né, humana. Os últimos dias é um termo que a Bíblia usa para falar de um período histórico. Um período histórico que começou quando Jesus subiu aos céus. Basicamente começa de modo oficial em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então ele tem o seu início em Pentecostes, Atos capítulo 2, e tem o seu final, terá o seu final com o arrebatamento da igreja. Os últimos dias, ele é um período então que nós chamamos do período da era da igreja, da história da igreja, da era da igreja, né? Entendendo que a igreja cristã, ela não existia desde sempre. Quando que surge a igreja, esse projeto de Deus? Surge em Pentecostes. Ali surge a igreja. Até quando esse projeto da igreja vai durar? A igreja não vai durar como um projeto por toda a eternidade. A igreja ela tem um limite de tempo. Ela atua, ela serve a Deus hoje, nesse vácuo de tempo que vai entre Atos capítulo 2, Pentecostes, até a volta do Senhor Jesus Cristo, com o arrebatamento da igreja. Quando aquilo que nós lemos, quando a igreja for levada à presença do Senhor, ela não estará mais aqui na terra. Então a igreja ela tem esse período, e quando nós olhamos para os textos que falam dos últimos dias, eles coincidem com o período da era da igreja. Então, a era da igreja, ela está totalmente relacionada com essa ideia do período dos últimos dias. Vamos olhar ali, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente já leu, né? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15 agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. De novo, ele está falando de morrer, né? Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Todos nós vamos ser transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, tá vendo? Ele traz de novo essa ideia da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Por que é necessário isso? Por que é necessário que esse corpo aqui, que ele chama de corpo corruptível, corpo que está sendo estragado, por quê? Para que a gente possa ter acesso a Deus. Porque o corpo incorruptível... Pode falar. A gente, diante de Deus, não... O nosso corpo hoje, por ser influenciado pelo pecado e corruptível, ele não aguentaria a presença de Deus. Ele seria destruído na presença de Deus. Então, quando nós olhamos para a obra de salvação de Jesus, ele nos dá o direito de viver com Deus, mas não dá só o direito de viver com Deus. Ele nos dá, na salvação, o meio para a gente viver com Deus, que é inclusive um novo corpo, que ele nos dará no futuro, um corpo igual ao dele, incorruptível, ou seja, que não vai envelhecer, que não vai estragar e que não vai ter a influência do pecado. Então... Ô Paulo, oi. Por que ele fala aqui assim, ó, que os mortos ressuscitarão se os mortos já estariam lá, transformados com eles? Porque as pessoas que estão mortas hoje, elas estão mortas em espírito. Elas não têm um corpo físico. Então, parte da escatologia é que nós vamos ganhar corpos novos. Todas as pessoas que já morreram até hoje não estão com os corpos. Todas as pessoas que morrem hoje, elas morrem e estão no céu ou no inferno em espírito. Entendi. Agora, a promessa de corpo Jesus... exato. A promessa de Jesus é que um dia... Esses que estão no céu não estão com Deus. Estão no céu, estão na presença do Senhor no céu, mas em espírito. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão com um corpo físico, e aquele corpo físico de Adão dava acesso à presença de Deus. Lembra? Todo dia Deus vinha tomar um café com ele ali no jardim. Deus quer que a gente tenha corpos físicos. Isso está muito relacionado com o nosso entendimento de escatologia. Por quê? Porque existem várias vertentes escatológicas.
alguns que entendem que a gente vai morrer e vai viver em espírito para sempre. Mas há promessas específicas de um corpo novo. Então, o que ele está dizendo aqui, e eu entendo que isso é literal, que assim como Jesus ressuscitou num corpo que era totalmente diferenciado, ele tinha várias habilidades, inclusive, diferenciadas, nós vamos ganhar um corpo igual ao dele, incorruptível, que nos dá acesso à presença de Deus, não é uma presença física. As pessoas que estão lá também estão esperando isso. Exato, elas estão esperando a consumação dos séculos, né? Elas não estão ainda no novo céu e na nova terra, elas estão no céu. Então, inclusive, quando a gente estuda escatologia, a gente vê que existe hoje o céu, o inferno e a terra. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, nós vemos que haverá um novo céu e uma nova terra. Inclusive um novo inferno também, que é mais podre do que o que existe hoje, o lago de fogo do inferno, né? Então, nós ganharemos do Senhor Jesus um corpo novo. Então, as pessoas que estão mortas hoje em Cristo, quando Ele voltar, elas vão ressuscitar, elas vão voltar a viver num corpo físico. E nós, todos nós que estivermos vivos naquele momento, ganharemos um corpo físico novo também, igual a essas pessoas, um corpo glorificado, um corpo que consegue estar tanto aqui na terra quanto no céu, na presença de Deus. Mas a gente vai estudar mais a fundo depois essa questão aí do novo corpo, né, da ressurreição. A gente vai estudar a fundo isso aqui. Do jeito bíblico seremos reencarnados. Né? Não, mano, tá lá no inferno. Seremos. Seremos ressuscitados. Ressuscitados, eu não. E você crê que esse corpo é um corpo assim, físico, mas humano mesmo, né? Porque você fala que Jesus, Sim. quando ele ressuscitou, ele voltou à Terra com um novo corpo, né? Tanto que os discípulos não reconheceram ele, mas tem um Exato. corpo humano, né? É um corpo. Ele comeu com eles, ele caminhou com eles, né? Ele pescou com eles, Então, ele mostrou a mão para eles, né? Então eu entendo que essa máquina que Deus criou, que hoje ela é afetada pelo pecado, ela vai ser completamente, inclusive, ela restaurada. Toda a Terra, todo o universo será restaurado, inclusive o nosso corpo será. Então, imagina todo mundo vivendo de modo plenamente sadio, plenamente... Sem gordinho. Sem ser... Não, por que você está falando de gordinho? Pela sua vida. Mas é verdade. É o nosso sonho, né? Que nem ele falou que Jesus não foi reconhecido pelos discípulos. Quando nós tivermos o seu corpo, vai mudar a nossa aparência de alguma forma? Aí eu já não consigo precisar. A Bíblia não A Bíblia fala. não fala muito sobre Eu isso. acho que deve mudar alguma coisa, porque eles não conheciam Jesus. Aí a gente fica na dúvida, se eles não conheciam, porque o corpo dele de algum modo mudou um pouco, a fisionomia dele mudou um pouco, talvez sim, mas ou porque ele mesmo estava escondendo a sua identidade e querendo que eles fossem descobrindo, né? Que é o que acontece lá nos discípulos do caminho de Emaús, lembra? Que ele tira as escamas dos olhos e aí eles percebem que era Jesus, né? Mas pode ser que de algum modo sim, a gente ganhe um corpo que fisicamente seja um pouco diferente do que é agora, né? As nossas aptidões, todas, elas não serão mais afetadas pelo pecado. Nossas aptidões intelectuais, não só as nossas aptidões morais. A gente pensa muito nessa questão moral, né? Mas a nossa intelectualidade não vai mais ser afetada pelo pecado, o nosso físico não vai mais ser afetado pelo pecado, a nossa saúde, né? Você deriva novamente também, né? Paraléxicos, por exemplo, aleijados. Não haverão mais, não né? haverão. Não Porque haverão. se o próprio Jesus, ele, inclusive, curou nessa ideia de restauração para um aleijado ali, um exemplo. De modo algum a gente está dizendo que as pessoas têm deficiência hoje por causa do pecado. Sim, não isso, mas Não haverá. Mas o corpo ele está com... Não haverá mais ele tá sofrimento, afetado. né? A Bíblia garante que no futuro não haverá mais sofrimento. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela sofre. Sim. Então certamente não haverá mais nenhum tipo de deficiência, né? E lembranças? Vai ter uma lembrança da vida, assim? Do que você quer lembrar? De você! Eu vou saber quem é, quem é. Vai saber, a gente vai ver isso tudo. Mas a gente vai lembrar, sim. A gente vai lembrar. Versículo 54. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando é que essa promessa de que o Senhor realmente, definitivamente destruiu a morte será cumprida? Quando a gente vencer a morte. E como que eu venço a morte? Não morrendo? Não. Ressuscitando. Entendeu? Então, eis aqui a compreensão do texto. Como que eu vou vencer a morte? Que é uma promessa de Deus. Nós vamos vencer a morte. Como que a gente vai vencer a morte? Ressuscitando. E nós ressuscitaremos um dia, então, se a gente morrer antes de Jesus voltar, né? Ou teremos nossos corpos transformados
segundo a oração diária das minhas filhas, né? Senhor, eu não quero morrer, eu quero que Jesus volte e transforme meu corpo sem eu precisar morrer. Versículo 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais uma vez, ele fala do futuro e motiva a gente a fazer o quê? Ser fiel, servir a Deus com fidelidade no presente. Então, fortalecer a nossa fé nessa esperança, né? Exato. A gente saber o que a gente está esperando. E o problema é que eu vejo assim, muitas pessoas elas têm uma fé fraca porque elas não têm uma esperança correta do futuro, elas não sabem direito o que vai acontecer. Elas cantam músicas, elas ouvem músicas, que às vezes a letra até é meio ruim, que faz promessas que Deus não prometeu, mas eu sei que um dia eu não vou mais sofrer, eu sei que um dia eu não vou mais chorar, mas quando será esse dia? Como será? Eu vou me lembrar do que aconteceu? Não vou me lembrar, né? Então a escatologia ela traz essa esperança viva pra gente. Várias pessoas também eu já ouvi falar, fala que crê em Deus e tal, aí fala assim, mas na verdade no fundo ninguém sabe se a gente vai pro céu ou não. Daí uma vez eu falei, você consegue viver com isso, sabendo se você sabe ou se você não sabe? Que cristianismo é esse, Aí eu né? expliquei assim, só que eu falei, é um tormento isso. Eu tô tentando, tô seguindo, assim, mas não sei no fundo se eu vou ou não. Bizarro, né? Então para de fazer isso da maneira. É o que Paulo falou aqui um pouco antes, no capítulo eu acho que foi em 1 Coríntios mesmo, né? Se a nossa esperança se resume só para essa vida, se eu não tenho certeza do que vai acontecer depois, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não faz sentido. Nem precisa né? ser detalhes, mas assim, não tem nenhuma certeza de, vou pro céu, um lugar bom. As pessoas estão completamente perdidas, né, coitado. Vamos seguir aqui. Então, falando sobre os últimos dias. Os últimos dias, então, entendo que estão se referindo a um período. Nós hoje já vivemos os últimos dias. Já vivemos os últimos dias. A qualquer momento, Jesus pode voltar. A qualquer momento, as pessoas podem ressuscitar e nós podemos ser arrebatados diante dele, junto às nuvens. A qualquer momento isso pode acontecer. Ele disse isso, né? Que o dia e a hora ninguém saberia. Isso ele prometeu também, que não ia avisar quando ele voltaria. Ele viria como um ladrão da noite. A qualquer momento ele viria nos buscar, né? Então, a volta de Jesus, ela é iminente. Ou seja, a qualquer momento ela pode acontecer. E ele nos exorta. Vivam de modo alertas e vigilantes.